ter aqui comigo alguns adolescentes que já foram meus alunos e outros que esse ano passaram para a classe dos juvenis. E todos eles fizeram a viagem missionária com a gente. E aí eles vieram para me ajudar a ministrar a aula de hoje. E adolescente, uma coisa boa que a gente tem é que eles gostam de piadas. E eu não sei contar piada, mas eles sempre riem. Então eu gosto de contar piada para eles, por favor, tá? É a piada do Joãozinho, que ele chega para o primo e fala assim: Jacó amou tanto Raquel que ficou analfabeto. Aí o primo fala isso: que isso, Joãozinho? Você está maluco? De onde você tirou essa ideia? Ué, está aqui na Bíblia. Jacó amou Raquel e não Lia. Por favor. Eu combinei com eles antes para eles irem. Eu não sei contar piada, mas foi boa, então tá bom. Então, gente, hoje é a nossa última aula sobre Ministério de Adolescentes. E no mês passado ficou faltando a gente concluir alguns assuntos. Nós, ao longo do curso, se você olhar aí no seu livro, apostila, a gente viu algumas coisas, né? O que a Bíblia fala sobre essa fase da vida? A gente começou a ver alguns exemplos bíblicos de adolescentes que impactaram a sua geração e hoje a gente vai concluir um pouco isso. A gente analisou um pouco dos adolescentes e suas características, quais são suas necessidades emocionais. A gente viu os desafios atuais que os adolescentes têm enfrentado, falamos sobre algumas séries, alguns jogos. A gente viu o perfil do adolescente, ou de líderes de adolescentes ou de professores. E hoje a gente vai falar um pouquinho do adolescente e a sua missão no mundo e algumas dicas e sugestões de atividades para a gente fazer com adolescentes. Então, vamos lá. Falando sobre esses exemplos bíblicos, que nós até citamos os nomes, quem lembra dos 3 nomes que eu citei no mês passado? Daniel e José. Então, adolescentes que passaram por conflitos bem semelhantes aos conflitos que os adolescentes, inclusive de hoje, passam. E quais as lições que a gente pode extrair da vida deles, né? Como é que eles venceram, como é que eles superaram esses obstáculos? Primeira pessoa, Daniel. Quando a gente fala de Daniel, a gente lembra de quê? Da cova dos leões. Mas a história de Daniel é uma história riquíssima. E assim, eu fiquei lendo um tempo atrás sobre a vida de Daniel, lendo livros auxiliares. E assim, parece que todas as vezes que eu pego o livro de Daniel para ler, Deus tem algo muito novo para falar comigo sobre a vida de Daniel. Daniel, ele era um adolescente, os estudiosos acreditam que ele não tinha mais do que 18 anos. A maioria dos historiadores acreditam que ele tinha por volta de 14, 16 anos de idade, quando começa a se relatar sobre a vida dele, no livro dele. Ele era um jovem da elite, ele pertencia à realeza de Israel, ele morava no palácio. E aí você imagina um jovem que é criado no palácio, cheio de conforto, cheio de pessoas servindo ele. E acredita-se também que ele foi contemporâneo de um profeta chamado Jeremias. Então, Daniel ouvia o que Jeremias profetizava, ele já sabia mais ou menos o que ia acontecer com o país, com a nação de Israel. E aí, quando ele era um jovenzinho ainda, um adolescente, ele é levado como escravo para a Babilônia. Ou seja, uma pessoa que vivia no meio da realeza, que era tratado cheio de pompas, ele sai da sua nação para ser escravo num outro país que era totalmente diferente do país dele. Um país que a cultura era totalmente aversiva à palavra de Deus. E a gente sabe que muda o nome dele. Quem lembra? Qual o nome que ele passa a ser chamado? Beltesazar. Um nome que exalta o Deus daquela cultura.
Um nome que faz menção a um dos deuses da Babilônia, sendo que o nome de Daniel faz menção ao nome do Deus de Israel. Todas as vezes que uma palavra, um nome termina com El, E-I-L, faz menção a Deus. O meu nome, Raquel, o El no final faz menção a Deus. Numa tentativa clara de mudar a identidade de Daniel. Porque mexe naquilo que é o nosso nome. Quando a gente começa a se apresentar a alguém, eu falo o quê? Meu nome. Eu sou Raquel, e aí eu começo a falar as coisas que faço. Mas o nome de uma pessoa é a sua primeira identidade, é como ela se identifica. E Daniel é levado para a Babilônia, onde ele faz um curso de 3 anos para aprender o idioma, para aprender a cultura, para ser totalmente formatado, repaginado, para que ele comece a se parecer com alguém daquela cultura. Meio que uma lavagem cerebral em Daniel. E mesmo assim a gente vê, e a gente conhece as histórias de Daniel, aquilo que acontece, né? Ele, mesmo tendo mudado o nome dele, a gente vê que Daniel ele não se perde. Poderiam chamá-lo de outro nome, mas ele sabia exatamente quem ele era. Não conseguiram mexer na identidade profunda de Daniel. E lendo sobre a história de Daniel, eu fico pensando na vida dos adolescentes de hoje. Quando eles saem da escola, ou mesmo na escola, mas eles entram na faculdade. A gente chegou a falar sobre isso no mês passado, que o período onde mais as pessoas se desviam é aonde? Na faculdade, né? Onde eles são reformatados. Eles entram dentro de uma nova forma. E isso aconteceu com Daniel, nessa tentativa. E a gente vê que ele consegue superar. Ele consegue se manter firme. E eu não vou aplicar as lições que o Daniel mostra, né, quando ele rejeita a comida do rei, quando ele se mantém fiel aos seus princípios. Mas eu queria falar de coisas que, para a gente, como líder, pode nos ajudar a lidar com os nossos adolescentes. Que lições são essas que o Daniel ensina para a gente que é líder de adolescentes? A primeira coisa, o Daniel ele foi bem mentoreado. O comportamento de Daniel, durante todo o livro dele, a gente percebe que a sua postura mostra que ele era um homem, um adolescente ou um jovem, que tinha recebido boas orientações, bons ensinamentos. Ele conhecia muito bem o Deus de Israel. A postura dele mostra isso, em vários momentos. A sabedoria que ele tinha, as palavras que ele usava, o comportamento dele, a sua postura diante do rei. Ele conseguia, inclusive, alcançar o favor das pessoas. Claro que Deus estava com ele e o ajudava, mas existia também a parte dele, e a gente percebe que Daniel tinha essa postura. Ele tinha mentores, e a gente acredita que Jeremias tenha sido um desses mentores dele. Daniel ele conhecia a palavra, ele dominava, ele conhecia a lei de Israel, a Torá. Ele, além de conhecer a palavra, ele temia a Deus. Ele não era um jovem fraco diante das circunstâncias. Porque você imagina um jovem que está indo para uma terra totalmente distante, totalmente diferente. Você olha para trás, a sua cidade está em chamas. Um futuro desconhecido diante dele. Talvez, se eu estivesse no lugar de Daniel, qual seria a minha postura? Né? A postura de um adolescente diante dessa situação. Mas Daniel temia a Deus. Ele conhecia as profecias, ele conhecia a palavra, ele conhecia o Deus de Israel, e ele sabia que o Deus estava no controle daquela situação, e por isso ele não se apavorou. E uma terceira coisa que a gente aprende na vida de Daniel é que ele tinha amigos. E nós já até falamos sobre a importância das amizades para um adolescente. Daniel, ele tinha amigos. Há um momento em que o rei tem um sonho, e o rei fala assim, eu não vou contar o sonho, e eu quero que os sábios do reino falem o sonho que eu tive e deem a interpretação. Lembram dessa parte? E aí, todo mundo fica apavorado e ninguém consegue, e fala, rei, como que a gente vai interpretar o seu sonho se você não contar para a gente? Não, se vocês não falarem o sonho que eu tive, vai todo mundo morrer. Todos os sábios do reino vão morrer.
E aí Daniel não estava nem sabendo disso, quando correm atrás de todos os sábios, e Daniel era um dos sábios, né, dos inteligentes lá do rei, porque tinha feito a faculdade, para levar Daniel para ser morto também. Ele fala assim, mas o que está acontecendo? Por que essa ordem do rei? Uma ordem insana. E aí a pessoa explica para ele, olha, porque o rei teve um sonho e ninguém quer falar o sonho, ninguém sabe falar o sonho do rei. E ele fala assim, me leve até o rei. E ele fala assim, rei, eu vou falar o sonho que o senhor teve e a interpretação. Me dá um tempo. E o que Daniel faz em seguida, gente? Quem lembra? Ele chama os seus amigos para orar com ele. Na vida, a gente passa por provações e situações difíceis. Os adolescentes passam também por momentos em que eles não sabem o que fazer, em que eles se sentem encurralados. E é nessa hora que a gente percebe o valor de uma amizade. Porque na hora que é só de sorrir, de diversão, de festa, de aproveitar a vida, a gente não consegue testar realmente os nossos amigos. Mas é na hora da dificuldade que a gente percebe. E os amigos de Daniel fizeram o quê? Foram orar junto com ele. Então, como é que Daniel conseguiu passar por tudo isso que ele passou? Que não foi fácil. Ele foi bem mentoreado, ele tinha bons líderes, pessoas que o ajudaram, que o ensinaram a palavra de Deus, que ensinaram ele a temer ao Senhor. E diz a Bíblia que o temor do Senhor é o quê? É o princípio de toda sabedoria. Ele conhecia a palavra de Deus, ele temia a Deus e ele tinha amigos. Então, essa é uma lição muito importante que Daniel nos ensina como líderes, né? Que eles precisam ser bem mentoreados, eles precisam conhecer a palavra de Deus, temer a Deus e eles precisam de amigos. Amigos fiéis, amigos cristãos. E em Daniel 2,48 diz assim, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador sobre toda a província de Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios de Babilônia. Um jovem que tem essas características que eu coloquei ali, as 3, Deus ele tem realmente condições de usar. E a gente sente falta hoje em dia de pessoas assim para estarem na frente de uma nação, de uma igreja, de lideranças, de ministérios. Então, os adolescentes que receberem isso da gente, eles terão habilidades para estarem nessas posições, assim como Deus colocou Daniel. Ele foi uma pessoa de referência em Babilônia. E durante vários reinos, inclusive quando muda o reinado da Babilônia e passa para o rei da Pérsia, ele continua em evidência. O Senhor usou. Uma outra pessoa e uma história que eu gosto muito, gosto desse nome, Davi, e sou apaixonada por essa história, pela história de Davi. Quando a gente fala de Davi, a gente lembra de quem? Ou de quê? Pode falar. Ah, Golias, isso mesmo. Meu sobrinho é Davi. Eu amo esse nome. Se minha irmã não tivesse colocado o nome dele de Davi, eu ficava assim, quando eu tiver um filho vai ser Davi, porque eu amo esse nome, Davi. Sou apaixonada pela história de Davi desde criança, eu acho que todas as crianças também se encantam com essa história, né? Então, o chamado de Davi aconteceu quando ele era um menino, ele era um jovem, a Bíblia não fala a idade dele, mas ele já trabalhava, pastoreava lá as ovelhas de seu pai, não é verdade? Olha que interessante. Davi recebeu o seu chamado quando ele era um menino, provavelmente um adolescente. E Davi, ele era desprezado pelo seu pai e pelos seus irmãos. A gente não sabe sobre a mãe dele. Não sabe. Mas certamente ele era desprezado, isso fica bem claro. Pelo seu pai e pelos seus irmãos. Ninguém dava nada por Davi. Ninguém dava nada por ele. Ele chegou a ser ridicularizado pelos seus inimigos. Olha o que ele ouviu do Golias. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto.
E aí a gente vai vendo tudo para ser um fracasso, né? Quantos adolescentes não passam por isso? Que não são valorizados ou são preteridos dentro da própria casa. Quando o pai tem um filho favorito, né? E aí esse adolescente às vezes não é o filho favorito, é o preterido. Quantos adolescentes não são ridicularizados na escola ou dentro da sua casa? Eles viram motivos de deboche, de chacota. Quantos adolescentes não passam pelo que Davi passou? Mas apesar de tudo isso, Davi ele era ousado, destemido, mesmo ninguém acreditando nele. Gente, o que Davi tinha? Porque se a gente vê a história de um adolescente com esse perfil aí de Davi, o prognóstico não seria bom. Provavelmente seria um menino depressivo, que ia viver pelos cantos, que não ia confiar em ninguém, que não ia ter amigos, porque todo mundo, quando ele fica rindo dele, ninguém acredita que ele vai ser nada, que ele é um bobão, que devia só ficar cuidando das ovelhas. Bom, qual era o segredo de Davi? Davi ele tinha certeza de sua identidade em Deus. Assim como Daniel, ele sabia quem ele era. Mesmo jovem, ali no meio das ovelhas, pastoreando o rebanho, ele escreve o quê? O Senhor é o meu pastor. Eu não sou qualquer pessoa. Eu sou como essa ovelha que é cuidada por mim, mas quem cuida de mim é o Senhor. Eu tenho certeza da minha identidade. Eu tenho certeza a quem eu pertenço. Davi tinha sua identidade firmada em Deus. E algo que a gente observa durante todos os salmos escritos por Davi é sua intimidade com Deus. Davi tinha intimidade com Deus, ele tinha relacionamento. Deus para ele era um pai, alguém pessoal, alguém próximo, que estava ali perto dele, cuidando dele, guardando, protegendo, livrando dos seus inimigos. Deus era pessoal para Davi e não um ser distante. Davi tinha intimidade e relacionamento com Deus. E esses são os dois segredos que a gente percebe que fizeram Davi vencer e superar os seus desafios. A primeira coisa, um adolescente ele precisa ter certeza da sua identidade. E isso precisa ser formado nessa época. Quem ele é em Deus, em Cristo. Ele precisa se apropriar daquilo que a Bíblia diz que a gente é. E é nessa época. Eu cheguei a falar um pouco da minha adolescência, bem superficialmente, do quanto foi difícil para mim, às vezes, acreditar que eu ia ser usada por Deus, acreditar que eu ia ser alguém na vida, porque eu me sentia muito inferior. E foi na minha adolescência que eu resolvi acreditar que aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito é a verdade. Se eu me sentia inferior, que eu não ia conseguir, que eu não ia dar certo, eu começava a ler a Bíblia e falava: Raquel, em Cristo você é mais do que vencedora. Eu colocava meu nome. Raquel, ao invés de falar, você pode todas as coisas, eu posso todas as coisas, Raquel, porque Deus me fortalece. Começar a se apropriar das verdades bíblicas e formar a sua identidade. E você pode ser um instrumento de Deus para fazer isso na vida do seu adolescente, do seu aluno. E a intimidade com Deus, é isso que nutre a nossa fé e que nos ajuda a avançar. É esse relacionamento com o Senhor, que caminham muito junto, né? A nossa identidade e a intimidade com Deus, ela vai sendo formada em conjunto, paralelamente. E o terceiro jovem, José. Quando a gente fala de José, a gente lembra de quê? Ou de que lugar que a gente lembra? Egito, né? Lembra de Jacó. E esse jovem também passa por alguns problemas na sua família. Diferente de Davi, ele não era o filho preterido, mas ele era o filho preferido, né? Ao mesmo tempo que ele era amado pelo seu pai, ele era odiado pelos seus irmãos e ele experimenta ambos os sentimentos, o de amor e o de ódio. A gente vê aí uma história de conflito familiar. Quantos adolescentes nossos não estão passando por isso? Conflito familiar dentro de casa.
guerras, intrigas, brigas. Foi maltratado e vendido como escravo pela sua própria família. Parece distante isso, né? Mas não é. Aqui no Rio de Janeiro, eu trabalhei num abrigo, eu já tinha falado isso para vocês. Cabo Frio. Quantas crianças, adolescentes que entravam no abrigo porque tinham sido vendidas como prostitutas pela sua família. Isso não é um caso que a gente ouve só lá do Nordeste ou só lá na Índia. Não. É algo muito atual. Muitas famílias tiram proveito de seus filhos. O que eu posso lucrar com a minha filha, né? Tinha casos em que a mãe apoiava o namorado da filha só porque o namorado comprava algumas coisas para dentro de casa, colocava comida por um preço tão barato. Ela entregava a filha. Né? Eu não sei se aqui na igreja, no Ministério de Bom Sucesso, vocês conhecem adolescentes com histórias similares a essa, mas eu vi várias. Eu pude acompanhar vários casos como esse. Então, José ele foi vendido como escravo pela própria família. Né? Vítima de quê? Violência física e emocional. Quantos adolescentes estão sofrendo a mesma coisa que José sofreu? Um jovem que era mimado, tratado cheio de privilégios, tinha roupas especiais, provavelmente sentava na mesa num lugar especial, tinha o seu prato especial, diferente, com o melhor pedaço de carne. E, de repente, José vira um escravo. E aí surge a pergunta: como que José enfrentou esses desafios e superou tudo isso? É certo que José tinha uma boa formação. Ele tinha uma bagagem. Ele era um adolescente quando ele passou por tudo isso que ele passou. Ele era muito jovenzinho, mas ele tinha uma boa formação. E a gente observa isso em vários momentos. Quando a esposa lá, a mulher de Potifar, vai dar em cima de José, a postura dele, gente. Ele poderia tirar vantagem daquilo. Não. Ele preferiu ir para a prisão, porque ele sabia que iam acreditar nela ao invés de acreditar nele. Mas se manteve firme aos seus princípios, à sua formação. Então a gente percebe que José tinha uma boa bagagem. Ele confiava num Deus que era soberano, capaz de cumprir os sonhos. Eu fico imaginando assim, eu conheço adolescentes e crianças que já estão tendo revelações de Deus. Ontem a gente teve a oportunidade de ouvir lá na igreja a tradutora, a Dedé, eu não sei nem o nome dela, eu chamo pelo apelido. Eu fiquei uns dias com a família dela na Bolívia e ela me contou o sonho que ela teve com 4 anos de idade, 4 ou 5 anos de idade, que Deus mostrou sobre o chamado dela, que ela ia trabalhar com os japoneses, através de um sonho. Quantos adolescentes também não estão tendo sonhos e revelações do Senhor? Mas, às vezes, não sabem o que isso significa. A Dedé tinha uma família missionária que pôde ajudá-la a entender e a interpretar esse sonho. José não teve tanto, mas ele confiava no Deus de Israel. Ele sabia que aquilo que ele sonhou ia acontecer, porque Deus era um Deus soberano. E em Gênesis 45:5, a gente percebe esse entendimento que ele tinha. Que tudo o que estava acontecendo era para um propósito, cumprir um propósito maior de Deus. Ele fala assim para os seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar vida é que Deus me enviou adiante de vocês. Claro que isso, quando ele falou, ele já estava na maturidade. Mas ele tinha essa compreensão, né? Outras lições aí que José nos traz. E aí eu me pergunto, o que um adolescente de hoje precisa? A gente viu tantos desafios, tantas notícias ruins a gente tem escutado e visto nos jornais sobre essa fase difícil que é a adolescência. A gente falou sobre suicídio, falou sobre drogas. Quantas coisas que os adolescentes estão vulneráveis aí, nessa realidade que a gente vive. O que um adolescente de hoje precisa? Para ser essa energia que vai impactar o mundo, que é o nosso tema, é o título do nosso curso. Simples, experiências com Deus. É exatamente isso que vai fazer a diferença.
Experiências com Deus está relacionado a coisas sobrenaturais. É algo que vai além do humano. É algo que a gente sozinho a gente não pode promover. Mas nós podemos ser ferramentas, instrumentos de Deus para proporcionar que Deus nos use, que nós sejamos os canais para que eles venham ter experiências com Deus que vão ser transformadoras e que vão fazer toda a diferença na vida deles. É isso que traz impacto. É isso que fez com que Daniel, Davi e José agissem da forma que eles agiram, vencessem, superassem os seus desafios. Experiência com Deus, sobrenatural com Deus. É isso que eles precisam. É isso que o mundo, inclusive a gente, é isso que a gente precisa ter. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o adolescente e a sua missão. Essa fase da vida, a adolescência, é uma fase crucial. É uma fase de descobertas. E eles estão se perguntando, né? O que eu vou ser? Qual vai ser a minha profissão? Se eu quero namorar, se eu não quero namorar. É uma fase de decisões. E é um momento crucial onde eles vão determinar o seu chamado, né? O que eles querem? O significado para as suas vidas. Em que eu quero investir meu tempo? O que eu quero fazer da minha vida? Esse tempo na vida do indivíduo é oportuno para que vejam o grande sentido para a vida e para a existência. Quando a gente leu aquela carta da menina que se suicidou, que se matou, lembra? A gente vê o quê? Falta de sentido. Qual o propósito da vida? Uma pessoa para chegar nesse nível é porque não há esperança, não há perspectiva. Um adolescente nessa fase, ele pode encontrar em Cristo e no Evangelho o grande sentido para a vida deles. O porquê que eu estou aqui. Porque a Bíblia traz essas respostas. E eles só precisam descobrir. Adolescentes precisam de pessoas para guiá-los nesta jornada da vida. Pessoas que vão ajudá-lo, que vão monitorar, que vão mentorear, que vão auxiliar, que vão descobrir aptidões e dons e vocação. E isso tudo, irmão, sabe como que acontece? Eu não sei se eles vão falar hoje um pouco sobre isso, porque eles vão ter a participação. Mas é na vida com Deus, no trabalho de Deus, no ministério que eles vão exercendo, no dia a dia, no envolvimento com a igreja. É dessa forma que a gente vai descobrindo. Assim foi comigo, assim é com você. É à medida que a gente se envolve com o serviço do Senhor, é que a gente vai descobrindo quais são as nossas aptidões. Para que eu fui chamado? O que eu gosto de fazer? Aonde eu me sinto bem? Os adolescentes devem ser estimulados e motivados a buscar e descobrir o chamado de Deus para as suas vidas. Eu vou convidar todos para que nós possamos ler juntos esse texto que eu gosto muito, que está em Mateus 19 e 20. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar Com base nesse texto que a gente acabou de ler, qual é a missão que Deus deu para cada cristão de forma abrangente? Ide, fazei, ensinando-as, batizando-as. Essa missão não é para algumas pessoas. Essa missão é para todo cristão. E isso envolve também os adolescentes. Os adolescentes precisam ser inseridos nesse ministério, porque isso aqui é um mandamento, é uma ordenança, não é um pedido que Jesus fez. Eles precisam se envolver com a parte de evangelismo, com a parte de cuidado, com a parte de discipulado. Eles precisam ser envolvidos nessa missão.
E agora a gente vai compartilhar um pouquinho de dicas e sugestões que a gente pode fazer com adolescentes. Está na sua página 30. Uma das estratégias, e é muito legal quando a gente quer estimular o adolescente no conhecimento da palavra do Senhor, é a gente fazer gincanas bíblicas. Quem aqui já participou de gincanas bíblicas? A maioria, né? E é muito legal. Então, você pode escolher um livro da Bíblia ou um tema para que eles possam estudar e depois a gente faz perguntas e faz uma competição. Então, se não me engano, o último foi sobre Apocalipse, não foi? Não sei se eu estou equivocada. Eu acho que o último que a gente fez foi sobre Apocalipse e foi com a igreja toda, não foi só com a gente. Então, gincanas bíblicas é algo muito rico para que eles possam se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Atividades evangelísticas. Isso é muito legal quando a gente deixa eles sugerirem. Teve um evangelismo que a gente fez, eu não sei se vocês estavam nessa reunião, em que a gente deu um tempo, a gente marcou uma reunião com eles, com os adolescentes, e a gente deu um tempo para que eles pensassem em estratégias evangelísticas. Foi lá no Caramujo. E eles tinham que tentar bolar uma ideia de como que eles iam fazer para evangelizar. E foi muito legal as sugestões, a sugestão que surgiu e que foi que a gente usou, que era o Vale um Abraço. Eles andavam assim, me dá um abraço, alguma coisa assim, a pessoa que recebia o abraço era evangelizada, falava Jesus te ama e tal, eu estou aqui porque eu represento o amor de Deus, e ganhava um adesivo que era colado neles. Eu recebi. Então, foi uma estratégia, uma dica que eles mesmos apresentaram e tiveram. Então, assim, é muito importante que a gente possa escutar os adolescentes e suas ideias, porque na maioria das vezes, são bem melhores do que as nossas, né? Então, eles têm ideias bem criativas, bem legais, bem atuais também, dinâmicas. Então, é muito importante que os adolescentes se envolvam com a atividade evangelística da igreja, né? Que eles não sejam apenas coadjuvantes, né? Ou sentarem e ficarem assistindo aquilo que os irmãos fazem, mas que eles possam participar. Teve uma atividade evangelística, foi em ano passado, nas Olimpíadas, que a gente também foi até com o Pedro do Borel, que ele já esteve aqui. A gente foi evangelizar lá em Copacabana, com a banda de samba, e fomos para lá. Então, assim, atividades evangelísticas das formas mais atuais possíveis para que eles se sintam motivados. Nada de ficar só distribuindo folheto, né? O evangelho é muito mais atrativo do que isso. Então, a gente pode ouvir as ideias deles e colocar em prática. Visitas a orfanatos e asilos foi uma ideia que a Ana Ilza, que vai falar daqui a pouco, trouxe, né, de fazer visitas lá aos velhinhos que às vezes não recebem visitas dos seus familiares, que não se sentem amados e que a gente pode levar o amor de Deus através dessas visitas, né? Assim também como nos orfanatos. Parceria com os demais ministérios da igreja. É muito legal quando há essa troca. Há 2 semanas atrás, a gente teve um exemplo disso, né? Os adolescentes ajudaram ativamente com o Ministério no Departamento Infantil, Ministério de Crianças, né? A gente, às vezes, faz eventos e eles podem fazer o louvor, eles podem tocar, eles podem ajudar no cuidado das crianças, ajudar na limpeza da igreja, eles podem ajudar a arrecadar recursos, às vezes, para trazer um missionário ao Brasil, ou por algum propósito, olha, a igreja está precisando fazer uma reforma, vamos nos envolver na arrecadação de recursos. Então, os adolescentes, eles podem atuar ativamente ajudando outros ministérios. Promover atividades sociais para a interação e fortalecimento de vínculos, né? Eu coloquei como exemplo aqui algumas coisas que a gente faz, que é o luau, festivais de pizza, de cachorro-quente, clubes, né? A gente tem um clube das meninas que a gente tem que marcar lá para estar junto, conversando sobre questões só de meninas. Então, são atividades em que a gente tenta promover o quê? Vínculos de amizades, vínculos afetivos. Por quê? A gente percebe e viu no exemplo de Daniel a importância de amizades, né? De não estar sozinhos. E é dessa forma que a gente quer que os nossos adolescentes estejam unidos, fortalecidos, né? Uns com os outros. Então, não é só na escola dominical que eles vão criar vínculos de amizade, mas é nas atividades sociais, né? Fora, às vezes, até do espaço da igreja. E, por último, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que são viagens missionárias.
No ano passado, a gente trabalhou 1 ano, não foi? Se preparando para uma viagem missionária que a gente fez esse ano, em janeiro. Eu, com mais 16 adolescentes, alguns professores, nós fomos para a Tríplice Fronteira, Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina. E foi a primeira viagem missionária deles. Nós tínhamos estudado um trimestre na escola dominical sobre missões. E eu lembro que a gente estudando aquilo foi me dando uma inquietação. E eu falei, Deus, a gente está falando tanta teoria, mas seria tão bom se eles tivessem essa experiência prática do que é estar num campo missionário, vivenciar essa realidade de perto, ter uma experiência transcultural, estar em contato com pessoas que são tão diferentes da gente, que comem coisas diferentes, que se vestem de forma diferente, que pensam de maneiras diferentes. E o Senhor nos deu o privilégio de fazer essa viagem esse ano. E no ano de 2016 foi um projeto de 1 ano. Nós começamos em janeiro de 2016, com várias campanhas, com vários movimentos, programações intensas com eles, porque a nossa ideia não é só que eles vissem isso e assistissem o que o missionário faz, mas era que eles pudessem oferecer algo de Deus para aquelas pessoas. Então, nós tivemos retiro, era consagração, eram muitas coisas que culminou em janeiro desse ano nessa viagem. E eu queria convidar, deixa eu ver quem eu chamo primeiro. Vai depender do nosso tempo. Se não der tempo, nem todo mundo vai falar. Então, eu vou chamar primeiro o Isaac. Vem cá, Isaac. Eles vão me ajudar a dar essa aula hoje. Enquanto o Isaac chega aqui, a gente vai olhar junto, Isaac, algumas fotos. A gente fez alguns trabalhos assim na cidade que a gente ficou em Foz do Iguaçu. O nome do bairro é Cidade Nova. Um bairro bem carente, né, gente? Bem carente. Então, a gente fez evangelismo com as crianças da localidade. Eles saíam à tarde distribuindo convites e chamando. E aí, no dia do evangelismo, lotou a sala, que não tinha espaço para tanta criança. Acho que foi na média de 50 crianças, não foi, Ana? Por aí. Eles levaram a banda de flauta, porque acho que todo mundo que está aqui toca flauta, né? Flauta doce. Tocaram a flauta doce, a Anaísa coordenou a parte de louvor com as crianças. E foi um evento muito legal. Criança, eu não lembro agora o número, mas tivemos conversões nesse dia. Tivemos todos os dias, praticamente, se não me engano, acho que quase todos os dias, a gente tinha testemunhos de missionários, que eles iam lá onde a gente ficou, na casa, nesse bairro. E aquela foto ali, primeiro, em cima, onde a moça está com a blusa roxa, ela é uma russa. E ela contou sobre o testemunho dela de salvação, como que ela aceitou Jesus, praticamente sozinha, lendo a palavra de Deus, que ela achou com tanta dificuldade, o Senhor foi falando com ela. Ao lado, aquele jovem de blusa preta, que está em pé, na parte de cima do slide, Abdala, que é um libanês, Ricardinho já até riu, mas foi o testemunho que ele mais gostou. O Abdala, ele foi treinado, ele participava do grupo Al-Qaeda para ser homem-bomba, veio para a América Latina, porque ele não pôde ficar lá no Líbano, porque ele tentou usar a bomba várias vezes, a bomba não explodiu, e ele ficou marcado, ele teve que fugir do seu país. E aí veio para o Brasil. E aí, chegando aqui, ele morava no Paraguai, circulava entre Brasil e Paraguai. Ele se envolveu com a criminalidade. O Abdala, ele veio a óbito. Ele falou que ele não lembra os detalhes. Eu não vou contar todo o testemunho, porque eu acho que talvez um dia ele possa vir aqui. Eu não quero estragar a surpresa. Mas ele conta assim, no testemunho em que ele acorda quando está sendo enterrado, e aí as pessoas saem correndo com medo e falam assim, gente, esse aí nem o diabo quer, porque ele é muito ruim, nem o inferno aceita ele. E o Abdala teve um encontro lindo com Jesus através de um pastor que tem um trabalho todo voltado para a evangelização de muçulmanos. E ele contou o testemunho dele para os adolescentes. A gente conheceu o Merdi, que é o da foto de baixo ali, que está com a blusa branca, com a calça bege, está meio abaixado. Ele é casado com uma carioca, mas mora lá em Foz, filho do rei de Marrocos. Veio fugido também porque se converteu de uma forma incrível. Porque os testemunhos de conversões de muçulmanos são sempre, sim, sobrenaturais. Nunca é muito normal. Sempre algo bem espetacular, né?
E ali foi a foto de todo mundo junto, a nosso grupo completo ali embaixo, né? Enfim. Ai, passei. Essa foi a nossa visita ao Paraguai. Já vou te passar, Thais. Essa foi a nossa visita ao Paraguai. A gente ajuda um pastor que ele tem um trabalho bem no interiorzão mesmo, dá tipo 1h30 dali da cidade da fronteira, cidade del Leste, mais ou menos 1h, 1h30. A gente tem que pegar 2 conduções. Pegamos 3 conduções. A gente pegou 2 conduções. Né? Uma parte a gente fez a pé para economizar na passagem, não porque a gente precisava, mas porque eu falei para eles, a gente vai viver da forma como os missionários daqui vivem. É assim que eles fazem, para economizar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente atravessou a ponte a pé. Mas a gente tirou aquela foto ali no meio, na entrada mesmo, que tem um cartaz lá, a gente tirou a foto da equipe. E a gente fez essa atividade com as crianças dessa localidade, que são muito carentes também. Como assim eles não falam português, a gente tinha um tradutor, a gente também não falava espanhol nem guarani, a gente falava só algumas frases, né, que a gente aprendeu, mas não conseguia se comunicar no espanhol. Então, a gente ensaiou alguns hinos em espanhol, e o pastor lá, o pastor Ramon, foi traduzindo a gente. Tivemos mais ou menos também umas 50 crianças por aí, da igreja. Eu esqueci de contar a aventura no ônibus. Ali está vazio, está todo mundo sentado, mas na ida, socorro, o ônibus lotado e vai chacoalhando no meio dos buracos. Eu sei que eu fiquei com o braço todo dolorido, eu não lembrava por quê. Quando eu fui ver, gente, estava roxo aqui, porque tinha uns ferros assim na janela, com aquela ponta, e a gente segurando, ia toda hora batendo ali, eu cheguei toda machucada em casa. E essa foi na tribo Bororé, que fica na Argentina. O missionário que trabalha lá e que a gente ajuda, levou a gente nesse lugar que fica bem longe da fronteira. E eles tiveram experiência, vou deixar vocês contarem as experiências aqui na tribo, tá bom? O que mais impactou vocês? Com as crianças indígenas. Então, eu vou perguntar para o Isaac. Isaac é um jovem, ele esse ano não está mais na minha turma, está no juvenis, porque ele fez 16. Fez 15, perdão, até 14 é comigo, depois passa para o juvenis. Mas ele é um músico da igreja, toca teclado, né, Isaac? Toca flauta, toca algum outro instrumento de sopro? Bombardino, é um músico, né? Toca na banda da igreja. E ele é um menino abençoado. Eu queria te perguntar, Isaac, o que é essa experiência dessa viagem missionária, que foi a primeira viagem que você fez, né, missionária? O que isso representou para vocês? E aqui para você, e aqui nesse auditório, tem muitos líderes de adolescentes. O que você tem para dizer para eles? Amém. Paz do Senhor para os irmãos. E, irmãos, a viagem missionária que a gente fez não foi, assim, no início, a princípio, eu estava pensando que seria mais alguma coisa assim, que a gente ia conhecer um lugar diferente, que a gente ia sair mesmo, passear. Mas mudou completamente a minha forma, pelo menos, a minha forma de pensar, de agir, com muitas coisas. Mudou completamente na tribo Bororé, que a gente foi, se eu não me engano, no domingo. A gente teve uma experiência que a gente tinha levado o lanche da gente, o nosso almoço, no caso, e tinha levado o lanche que a gente ia dar para as crianças. Só que a gente esqueceu o lanche na base missionária, que a gente ficou lá em Foz, muito longe da tribo. E a gente doou o nosso almoço. E, irmãos, e foi uma coisa que impactou muita gente, porque a gente soube que aquelas crianças que comeram aquele nosso almoço, eles não tinham mais o que comer, irmãos, e às vezes eles abriram, a gente levou um lanche bem simples, né? A gente levou um lanche que era um misto, né? Eles abriram e muitos deles riram, porque eles não conheciam nem o queijo, nem o presunto, irmãos. E às vezes são coisas tão simples para a gente que a gente não dá valor. E, tipo, é uma experiência que, irmãos, a gente pode, assim, que muda realmente a nossa forma de pensar, de fazer, às vezes, de valorizar mais o que Deus dá a nós. Porque muitas das vezes a gente reclama muito do que a gente tem, do que Deus
nos dá, do que o Deus ele tem nos proporcionado. E às vezes tem crianças, tem pessoas assim que não sabem nem, irmãos, o que é um queijo, o que é um presunto, que não tem nem o que comer. E a irmã disse que pra gente que era aquela única refeição que as crianças tinham naquele dia. E o Senhor, ele honrou, irmãos, esse nosso ato. A gente não reclamou, a gente concordou, os adolescentes. E o Senhor, ele nos honrou, porque a gente, quando a gente deu o nosso almoço, né? Aí a gente chegou em casa, era já quase 3, 4 horas, e foi almoçar bem tarde mesmo. Fomos no culto à noite, fomos numa igreja no culto à noite em Foz mesmo. E quando a gente voltou para a nossa base, o dono de uma pizzaria, né? Ele doou um monte de pizza, né, pra gente, né? E a gente entendeu, irmãos, que foi Deus que ele estava nos recompensando pelo um ato de amor que a gente teve pelos nossos irmãos, pelas nossas crianças. E às vezes, irmãos, muitas coisas mesmo impactaram. Teve até uma criança no Foz mesmo que impactou muito, porque ela chegou lá, a gente pensou que ela estava passando mal, e a gente foi descobrir, era já 3, 4 horas da tarde, que foi o evento das crianças em Foz, e a gente descobriu, irmãos, que ela não tinha nem tomado café, nem tinha almoçado. A gente demos a comida a ela, ela voltou, ficou bem, irmão, na mesma hora. E foi uma coisa assim que impactou muito nossas vidas. Porque às vezes a gente tem que sair, irmãos, da nossa zona de conforto, a gente tem que sair do lugar assim que a gente tem tudo para a gente ver o que as pessoas estão passando lá fora. E eu acho que missões é isso, não a gente só, irmãos, a gente saber o que os missionários passam, a gente sentir mesmo na pele o que os missionários passam. Amém. Obrigada, Zé. Essa experiência mesmo na tribo Bororé realmente impactou, acho que mais a mim do que a eles. Porque a gente tinha comprado pipocas para distribuir na tribo, para as crianças. Eu pensei, toda criança vai gostar de pipoca, de doce, de bala. Quando nós estávamos já chegando na tribo, a gente se deu conta que o pacote tinha ficado lá na base. E aí eu falei para a missionária que trabalha lá, eu falei assim, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir no mercado comprar alguma coisa. Como que a gente vai chegar lá de mãos vazias? Né? E aí, quando a gente chegou na tribo e a gente viu que o acesso era muito difícil, porque era muito esburacada a rua, e o motorista do ônibus já estava ficando chateado, o ônibus que a gente alugou para levar a gente, não ia ter como voltar e depois trazer. Eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, a gente pede 1000 perdões dos adolescentes, mas a gente vai dar o nosso almoço. O nosso almoço seria realmente um pão com queijo e presunto. Eles iam comer isso e depois chegava, a gente dava uma janta mais forte. E aí eu tive que chamar a missionária que trabalha na tribo e falei, irmã, eu peço 1000 desculpas, mas a gente esqueceu. A gente esqueceu o que a gente trouxe para as crianças, então, assim, a gente não tem outra coisa para dar, a gente vai dar o nosso almoço. Ela começou a chorar, essa missionária começou a chorar. Eu falei assim, irmã, mas isso é bom ou é ruim? Porque eu não entendi se ela estava feliz, se ela estava triste. Isso é bom ou é ruim? Eles não gostam de pão? Ela, não, Raquel, é porque eles não tinham nada para comer hoje. Então, eu te agradeço muito, você está dando o almoço de vocês. E aí a gente entregou, e aí a minha cara para falar para os adolescentes, né? Porque adolescente sente fome, gente. Eles têm fome e eles comem bem. Crente de modo geral, né, irmão? Crente não bebe, mas come que é uma beleza. E aí eu fui explicar para eles, porque nesse dia o almoço saiu muito tarde. Eu fui para o mercado para comprar frango assado e falei, gente, vai adiantando o arroz enquanto eu compro o frango pronto, para não demorar tanto assim. Mas eles foram almoçar já lá para as 3 horas da tarde. E eu expliquei para eles, olha, aconteceu isso. Eles não reclamaram em momento algum. E no final, quando eu fui fazer a avaliação com eles, no último dia da nossa viagem, para perguntar o que tinha sido legal, qual que foi a situação que mais impactou eles, e eles falaram, a maioria relatou isso. A gente ficou muito feliz, porque a gente pôde dar o nosso almoço para quem não tinha nada para comer. E assim, isso me impactou muito, essa postura deles não terem murmurado, deles não terem reclamado. E assim, eu louvo muito a Deus, porque é muito fácil trabalhar com eles, né? A gente não teve nenhum tipo de problema, eles foram excelentes. Toda a minha preocupação, a gente orou muito também, jejuou muito, até eles, né? Tinha dia de jejum, de oração, e a gente viu o Senhor
nos mínimos detalhes, cuidando da gente. Vem, Anaísa. Só me confirme, é até 8h30, não é? Acho que é. Geralmente é 8h30, né? Anaísa, então. Falando para líderes de adolescentes, professores de escola dominical de adolescentes, eu quero que você compartilhe com eles assim, o que para você mais te impactou e qual é a mensagem que você quer deixar para que eles possam refletir no trabalho deles e no ministério deles com adolescentes, sobre essa experiência que você teve. A paz do Senhor. O Isaac veio falar aqui, ele já está acostumado com o púlpito, com o microfone, eu não estou, eu sempre fico mais escondidinha, sempre fui muito vergonhosa, então se eu gaguejar, por favor, não riam de mim. Mas, é sério, não riam, por favor. Mas essa viagem missionária, ela mudou a minha vida de uma forma que eu não posso descrever. E, realmente, eu até hoje estou descobrindo coisas que nasceram, sementes que foram plantadas nessa uma semana que passamos lá e que estão florescendo hoje em dia na minha vida. A coisa que mais me impactou desde sempre na minha vida, a nossa igreja é uma igreja missionária, a Raquel já deve ter falado, e nós recebemos muitos missionários lá contando testemunhos. E testemunhos sempre me chamaram a atenção. Quando ia um missionário e pregava alguma coisa da Bíblia, eu já ficava chateada, porque eu queria saber a história dele. Eu não queria saber da Bíblia, porque a Bíblia eu já escutava todos os cultos. Eu queria saber o que aconteceu com ele. E lá nós tivemos a oportunidade de ouvir 3 testemunhos, o da Darina, o do Abdala e o do Merdi. E o que me chamou mais atenção nesses 3 testemunhos era a forma como eles sofreram por Jesus. Porque o evangelho que a gente escuta aqui, pelo menos no Brasil, é um evangelho muito fácil. É um evangelho que a gente vai para a igreja, a gente atua nos ministérios dentro da igreja e não fazemos mais nada. Eu estou lendo um livro muito antigo chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus, do Charles Sheldon, eu acho que é esse o nome do autor. E, em uma parte do livro, ele diz assim, eu acho que o convite mais forte e que representa a maior realidade do Evangelho é vem e sofra. Porque se o Evangelho não tiver sofrimento, do que serve o exemplo de Jesus? Jesus veio para cá, ele poderia ter só morrido, poderia ter vindo já adulto, morrido e acabou, ele teria nos salvado. Mas não, ele resolveu sofrer por nós. Os discípulos da igreja primitiva, eles sofreram. Não foi fácil para eles, então por que para a gente vai ser? Ser cristão representa exatamente ser seguidor de Cristo. Se Cristo sofreu e a gente não está sofrendo, a gente não está sendo cristão. Isso bateu muito forte em mim, porque a gente não sofre. A gente não sofre. Os sofrimentos que a gente tem são mínimos, não dá para chamar de sofrimento, sabe? Os discípulos da igreja primitiva, eles foram presos, eles apanharam, e graças a Deus a gente não vai passar isso daqui no Brasil, pelo menos agora, porque o evangelho não é restrito aqui no nosso país. É claro que eu nunca vou passar, não sei, talvez, mas provavelmente nunca passarei as mesmas coisas que o Merdi passou, por exemplo, com a rejeição da família em relação ao evangelho. Mas, assim, o que eu posso sofrer por Jesus agora? Depois que eu voltei dessa viagem, eu pensei, gente, esse versículo que a Raquel colocou aqui, ide fazer discípulos, a gente só faz discípulos se a gente for discípulo, e discípulo sofre. Se a gente não está sofrendo, a gente não pode ser discípulo, e se a gente não é discípulo, não pode fazer discípulos. Isso me impactou, porque eu cheguei na minha escola, eu estudo na mesma escola há 3 anos, e eu não fiz um discípulo lá. Eu sempre representei, acredito que bem, o Evangelho, nunca dei maus exemplos, mas eu nunca cheguei para uma pessoa e falei diretamente com ela, nunca me posicionei em relação a aspectos polêmicos, como coisas que são discutidas, aborto, legalização de drogas. Eu nunca tinha posto o meu posicionamento, que na verdade não é meu, porque nós já morremos, né? É Cristo que vive em nós, então é o posicionamento de Cristo, não é o nosso. Mas eu nunca tinha me posicionado. E esse ano eu me posicionei. E eu fiquei surpresa com o que aconteceu. Nessa semana, uma menina chegou para mim... Na semana passada, no caso. Semana passada, uma menina chegou para mim e falou, Ana, o que você falou sobre a teoria evolucionista e criacionista, sobre a origem do mundo, me interessou a ler a Bíblia. Uma menina que, há 3 anos atrás, quando eu entrei no colégio, falou, eu sei que eu nasci para ser espírita. E eu chorei quando ela falou isso, e eu fiquei...
eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer? E depois dessa viagem, eu ouvi dela, eu quero ler a Bíblia. Eu quero, ela comprou a Bíblia Viva e ela vai ler porque ela se interessou pelo que a Bíblia fala. Isso é muito importante, a gente tem que fazer discípulos, e esses testemunhos, eles mexeram muito comigo, por dizer, você tem que sofrer. E se eu estou aqui, Jesus já está voltando, gente. Dá tempo da gente sofrer, a gente não está perdendo a vida. A Bíblia fala que quem amar a sua vida, perdê-la-á. E quem não amar, vai ganhar. Então, eu não quero amar a minha vida. Se é para amar a minha vida, cara, não precisa. Eu vou dar a minha vida realmente para sofrer, porque Jesus já está voltando. Quando Ele voltar, vai ter alegria. Eu não preciso da alegria aqui. Sabe? Acho que é isso. Não sei mais o que falar. Estou com vergonha. A gente ainda tem 15 minutos. Vem, Camila. Tá nervosa? Então, Camila, qual foi a parte da viagem que foi mais impactante para você? A paz do Senhor. A parte que mais me impactou na viagem, Quer segurar o microfone? não, foi a dedicação dos missionários com a gente, que eles acordavam cedo, preparavam o melhor almoço para a gente, eles já tinham as coisas deles para resolver de missionários mesmo, e dedicaram o máximo, fizeram o melhor deles pela gente. E quando foi perguntado para eles por que eles faziam aquilo tão bem, eles falaram que era para Jesus. Por mais que alguém não agradecesse, ou olhasse com cara feia, ou não gostasse da comida, ou não gostasse da limpeza, eles falavam que era para Jesus. E eu aprendi lá que a gente tem que dar o nosso melhor e é para Jesus. A gente não pode olhar assim para o nosso próximo falando assim, mas ele foi ingrato, mas ele não prestou. É para Jesus. E é isso que eu aprendi lá, que é o mais importante. E qual foi a parte, assim, que para você foi mais difícil, Camila? Pode ser no pré, durante a viagem ou no pós-viagem. O que foi mais difícil para você? O momento que seu coraçãozinho ficou mais apertado? Mais difícil. Não lembra nada agora que foi difícil, assim, que você ficou... Ai, meu Deus, como é que vai ser? Passou por um momento assim ou você não passou? Aí, se eu passei, eu não me lembro. Tá bom, vai lá. Obrigada, Camila. Silas ou Ricardinho? Quem quer vir primeiro? Vai dar para os dois virem. Silas também eu esqueci de falar. A Camila é musicista, né, que fala. Você toca flauta só, Camila, mas tem um outro instrumento. É qual? Saxofone. Todos são músicos. Na igreja tem uma banda. A banda... É orquestra ou banda? É orquestra, né? Orquestra... Banda Sinfônica Missionária Ruth Doris Lemos. Esqueci de fazer a pergunta, né? Quer segurar o microfone? Não. Que para você nessa viagem foi mais impactante, Silas? Foi mais impactante quando a gente foi nessa tribo ali, Bororé. As crianças, quando olharam o pão assim, viram o queijo, que nunca tinham comido. Foi interessante, né? O que eles faziam quando eles abriam e olhavam lá o pão que tinha dentro? Eles riram porque eu nunca tinha comido. Eles riram. Qual foi a parte mais difícil para você nessa viagem, Silas? A difícil Acho que foi tudo fácil, eles não tiveram dificuldade nenhuma. Foi quando a gente teve que andar, atravessar a ponte. Que foi uma caminhada longa, né? Eles ficaram, tia, a parte pior da viagem foi que a gente teve que fazer tudo de ônibus ou a pé. Aí eu falei, gente, a gente fez na nossa caixinha, o dinheiro sobrou. Pra vocês terem uma ideia, irmão, sabe quanto sobrou de dinheiro? Mais de 10 mil. A gente pegou e ofertou. Aí eu falei assim, ofertaram na nossa vida, agora a gente vai ofertar. Então a gente deixou com os missionários. Mas assim, a gente tinha condições de ter alugado um ônibus só pra gente. Mas a ideia não era essa, né, Silas? A ideia era o qual? Passar pelo que os missionários passam. Claro que tem missionário que não passam por isso, mas os missionários que lá estão passam. Então, a gente vai viver da forma como eles vivem só uma semana, 5 dias, né? Qual mensagem que você gostaria de deixar para líderes, professores de adolescentes?
Sobre a viagem. Vale a pena investir, eles fazerem isso com os adolescentes deles? Vale a pena investir, é bom. Os adolescentes gostam de viajar, gincanas bíblicas, é bom. É muito bom. Obrigada, Silas. Vem, Ricardinho. Ainda podemos chamar de Ricardinho. Daqui a pouco eu vou fazer tia Ricardinho, não. Ricardinho, o que para você foi mais legal nessa viagem? O que você mais gostou? Pode ser. Para mim, nessa viagem, o que eu mais gostei foi o testemunho do Mehdi. Que ele era um príncipe, o filho de um rei. E deixou a realeza, deixou tudo para vir dar sua vida para Deus. Vim morar aqui, no Foz do Iguaçu. E ele deixou tudo. Deixou as riquezas, o dinheiro, tudo, para vir morar nessa vida de carioca. Carioca, né? Lá de Foz, né? E o que você deixaria de mensagem para professores, líderes de adolescentes? Faz de conta que o salão está vazio. Relaxa. Tá cheio de gente. Qual mensagem? Olha, é bom investir nessa viagem para adolescente. Os adolescentes, como o Silas disse, gostam de viajar e é uma experiência e tanto. Eu creio que, com condição, juntando recursos, eles vão gostar bastante da viagem e vão ter testemunhos para contar também. Se arrepende de alguma coisa, Ricardinho? Pô, de lavar banheiro. Obrigada, Ricardinho. Então, o propósito da viagem, o objetivo da viagem, não era simplesmente só fazer uma viagem missionária. Né? Eu acho que o propósito foram vários. Um deles era comunhão uns com os outros, né? Aprender a servir o próximo, né? O que a Camila falou, que os missionários falavam sempre. Tudo que a gente for fazer, a gente faz com excelência, porque a gente não está fazendo para homens, mas a gente faz para Deus. Então, eu faço como para o Senhor. Se não gostarem do meu trabalho, eu dei o meu melhor, não tem problema, porque eu fiz para o Senhor. É mais fácil, é mais leve, fica suave o fardo. Então, assim, um dos objetivos foi a comunhão, foi eles também aprenderem a servir uns aos outros, foi fortalecer os relacionamentos, aprender a se relacionar, porque não é fácil se relacionar, conviver em grupo, não é fácil, é difícil. E eles tiveram a oportunidade. Então, tinha uma escala, cada dia tinha uma função, uma atividade diferente. Né? Era lavar banheiro, era fazer café da manhã. A gente, nós, os adultos, ajudávamos, mas mais monitorando. Eles que faziam a maior parte das coisas. Só não faziam o almoço, né? Nem a janta. Mas o café da manhã, a limpeza do espaço, a lavagem dos banheiros, recortar, convite, tudo eles faziam. Então, assim, foi um tempo de crescimento. O objetivo era muito maior do que fazer apenas uma viagem. Aqui eu quis botar essa foto porque assim, a gente também teve lazer, né? Foz do Iguaçu é uma cidade turística e a gente não queria que eles ficassem só trabalhando, evangelizando, porque missionário viaja para servir ao Senhor, mas ele também se diverte, assim como a gente se diverte. Então, assim, a foto dentro do ônibus, melhorzinho, né? A gente indo para as cataratas, ali a foto no meio. Quem já foi em Foz do Iguaçu? Como é que é o nome? É Garganta do Diabo, eu acho que é o nome onde tem... Eles tiraram foto lá, naquele pico lá. Aí a Anaísa ali, as professoras, a Camila. E ali na frente, na parte de baixo, na última foto, a gente com os nossos certificados em frente à casa. Então, assim, foi uma experiência incrível. Eu, como professora de adolescentes, o testemunho que eu posso dar, além de tudo que me impactou na viagem, no essa pós-experiência de viagem missionária, é que os adolescentes realmente mudaram. Eles são outros. Tudo que a gente coloca hoje de proposta, tem hora que eu tenho que limitar. Gente, acabou, não tem mais vaga, porque eles vão em multidões. Tia, reserva minha vaga, eu vou. É trabalho evangelístico, é trabalho que às vezes é cansativo. Teve um trabalho que a gente passou o dia inteiro numa igreja no Maracanã, montando caixinhas evangelísticas. Eles passaram tipo de 9 da manhã até 6 da tarde trabalhando incessantemente.
Então, eles são outros. Eles estão animados, eles estão participativos, a nossa frequência na escola dominical melhorou, a participação deles, eles estão mais crentes, eles estão com mais fome de Deus por conta de uma viagem missionária. E o que eu tenho para dizer para vocês, resumindo tudo isso, é o quê? Que se a gente quer que eles se firmem com Deus, se firmem com Cristo, que eles não se desviem, que eles sejam essa energia, porque eles já têm energia, mas é a energia para impactar o mundo, é no serviço, é no envolvimento, é nesse tete-a-tete, estando juntos, que eles vão crescer. Então, o meu incentivo, façam isso, né? Façam uma viagem missionária, façam atividades evangelísticas, ajudem eles a cumprir esse chamado que o Senhor fez para a gente e para eles também, que é ide, fazei discípulos de todas as nações. Bom, a gente já está finalizando. E, para resumir também, eu queria falar sobre um adolescente, ele é uma bênção, né? A gente ouve muito, adolescente é aborrecente. Mentira, isso não é verdade, ele é uma bênção. Mas eles são bênção quando? Ou bênçãos quando? Quando eles são bem mentoreados, né? Quando eles têm bons líderes juntos para ajudá-los. Quando eles estão motivados, né? E isso é resultado de quê? De reforço e de esforço, incentivo. A gente ouve muito falar que motivação é algo que vem de dentro, que é da própria pessoa. Gente, tem coisas que acontecem na nossa vida que nos motivam. E é a mesma coisa com eles, né? Eles são bênção quando eles se sentem amados, queridos, especiais. Quando eles se sentem úteis e necessários, quando eles se sentem parte desse projeto. Né? Eles não são plateia, eles são os atores. Né? Eles são igreja hoje, não a igreja de amanhã. Então, eles são úteis, eles são necessários no ministério. Quando eles estão entre amigos, é tão bom quando a gente está entre amigos, que a gente não tem vergonha de mostrar as nossas fragilidades, nossos fracassos, mas que a gente vê o outro como alguém que vai nos dar suporte, que vai nos ajudar. E, principalmente, eles são uma bênção quando eles aceitam verdadeiramente a Jesus, né? Que é o principal. Bom, o Tarsis me pediu para passar um trabalho para vocês, uma atividade de avaliação. E eu vou explicar para vocês. Essa é a melhor parte, né? Quem não faltou, quem participou, não vai ter dificuldade nenhuma, porque é super simples. Então, considerando os assuntos que a gente abordou aqui no curso, todos eles, mas em especial as necessidades emocionais e os desafios atuais enfrentados pelos adolescentes. Deixa eu sair daqui para vocês tirarem foto. Se vocês quiserem, eu posso pegar o e-mail de algum irmão daqui, da igreja, e vocês repassam para os demais. Que eu não sei se vai ficar tão nítido pela fotografia. Ficou? Ficou nítido? Hã? Ah, então tá bom. Ótimo, eu faço isso. Eu pego o WhatsApp de alguém da liderança. Pode ser do Tarsis, porque eu tenho do Tarsis. Aí eu passo para o pastor Tarsis e ele encaminha para vocês. Então, considerando os assuntos abordados durante o curso, em especial as necessidades emocionais e os desafios atuais enfrentados pelo adolescente, elabore um projeto que possa ser aplicado com este público de sua igreja. Um projeto que seja viável, que vocês realmente possam executá-lo. Né? Um projeto simples, não é um projeto igual de faculdade, que tem que ter espaçamento, margem, não é isso. É algo simples, porque o que eu quero perceber, se vocês captaram a ideia? A ideia da importância de um ministério com adolescentes, se vocês captaram a ideia da importância de se cuidar dessas necessidades emocionais que eles têm, e ir tentando protegê-lo diante dos desafios que eles estão enfrentando. Então, como que seria essa estrutura do projeto? Escolha um nome para esse projeto. Né? O nosso projeto de viagem foi Viagem Missionária Team. Você pode escolher um nome para esse projeto. Né? Que não tem que ser uma viagem missionária, irmãos, é só um projeto. O nosso projeto teve duração de 1 ano. Você escolhe quanto tempo vai levar o seu projeto. Vai ser um projeto de um dia, de uma semana, de um mês, um trimestre, semestre, anual.
Qual é o objetivo? O que você pretende alcançar com esse projeto? Eu expliquei os objetivos que eu tive aqui com a minha viagem, não falei? Foram objetivos muito maiores, porque durante o ano todo a gente fez um projeto que foi anual. Então, era muito mais extenso. Mas você pode fazer um projeto menor. Justificativa. O que é a justificativa? Você vai explicar o porquê que esse tema é importante, por que você quer desenvolver esse projeto. A justificativa, digamos que você vai apresentar para o seu pastor, e é ele que vai dar o aval se você vai executar ou não. Na justificativa, você vai convencer essa pessoa a investir no seu projeto. Você vai falar por que isso é importante, por que é relevante, por que a gente tem que executar esse projeto na nossa igreja. Isso é a justificativa. Programação. Você vai descrever o que vai ser feito nesse projeto, né? Qual é o passo a passo, quais são as atividades que você vai desenvolver. E, por último, o cronograma, onde você vai colocar lá no calendário, mais ou menos, a data, quanto tempo, a hora, que horas começa, que horas termina, quantos dias, né? Você vai montar uma agenda. Alguma dúvida? Bem simples, gente. É difícil? Não, né? É simples, não é? É difícil, mas escuta, a minha expectativa não é algo muito complexo, não é algo de páginas. Pode ser algo de uma página só, uma coisa simples, uma estrutura simples, não é algo muito complexo. Não é estilo de faculdade, de uma formação acadêmica. Para doutorado. O irmão não tem ideia da complexidade que é um doutorado, acho que nem eu tenho. Então, irmão, vocês têm alguma pergunta? Quantos pontos o quê? É a liderança que vai determinar isso. Mais alguma pergunta? Nosso tempo está esgotado, mas não sei se vocês querem... Eu sei que vai ter um intervalo, a gente vai ter que sair... Não vai poder ficar muito tempo aqui, porque eu quero deixá-los lá na igreja, porque os pais estão aguardando. E tem culto lá até 9h30. Eu não quero chegar depois disso, porque a nossa região também está muito perigosa. Tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês. Aplauda o Senhor mais forte.